poderosas! Sejam bem-vindas ao nosso terceiro dia da quinta semana. Nós hoje vamos falar sobre abrir mão do orgulho do passado. Nós vamos falar, esse é o nosso tema. Abrindo mão do orgulho do passado. Nós já aprendemos durante essa semana que Cristo, Ele sim se esvaziou na cruz para nos salvar. Nós aprendemos que Ele se esvaziou e que nós também devemos nos esvaziar. Mas hoje o nosso exemplo vai ser alguém que também se esvaziou. E essa pessoa que nós vamos falar hoje é sobre o apóstolo Paulo. Ele também falou sobre esvaziar de si mesmo. Vamos ver o que Paulo diz em Filipenses 3, do 7 ao 16. No passado, todas as coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte do sofrimento e me tornar como Ele na sua morte, com esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que joguei tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Jesus Cristo. E é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço: esqueço-me daquilo que ficou para trás e avanço para a minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conquistar o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluias! Eu amo essa palavra. E Paulo, ele vai falar que ele se esvaziou. E Paulo, ele considera as suas realizações. Olha o que ele diz: tudo que eu fiz é lixo. Eu joguei fora tudo que eu fiz como se fosse lixo, a fim de ganhar algo maior. E aí, o que você está disposta a jogar fora para ganhar algo maior? Como eu disse, o nosso tema é abrindo mão do orgulho do passado. Paulo, então, realizando todas as coisas que fez. Gente, quem foi o apóstolo Paulo? E nós não podemos nos comparar, mas se fôssemos olhar a nossa vida com a vida de Paulo, ele realizou coisas extraordinárias. Vamos ver quantas cartas de Paulo há no Novo Testamento. Vamos ver a vida de Paulo. E Paulo mesmo diz que ele poderia se gloriar, porque as coisas que Paulo escreveu ali são coisas reveladas. Ele não participou daqueles momentos. Paulo, ele traz a revelação que ele recebeu de Deus. Então Paulo deveria sim ter motivos para se gloriar. Se fôssemos olhar pelos padrões humanos, Paulo poderia sair por aí dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, eu recebi isso, eu recebi essa revelação, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Paulo poderia, com toda a autoridade, dizer isso se ele quisesse, mas ele vai entender aquilo que nós estamos entendendo, que toda a
glória é de Deus. E então Paulo, ele está disposto a abrir mão disso, a jogar isso no lixo, a fim de conquistar um prêmio maior. Nós vamos ler aqui em Filipenses 3, 4, 6. É verdade, do 4 ao 6, desculpa. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 anos de vida. Sou israelita de nascimento e da tribo de Benjamim de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era um fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. As qualificações que Paulo tinha, nós acabamos de ler aqui as qualificações que Paulo tinha para servir a Deus. E as qualificações que ele tinha eram muito difíceis de nós alcançarmos as qualificações que Paulo tinha. Mas Paulo então, olha para você ver, ele consegue dizer, olha, ele é da tribo de Benjamim, ele conhecia muito bem as leis, ele diz, olha, quanto às leis, ninguém pode me acusar de nada, porque eu seguia fielmente, obedecia, e eu conhecia, ele era o cara inteligentíssimo, o apóstolo Paulo. E então, ele começa a entender, e nós vamos entender isso. Quais são as qualificações que você tem? Quais são as qualificações? Nós não vamos comparar com a de Paulo, não. Mas nós vamos pensar agora. Quais qualificações você tem? Você consegue honestamente dizer com toda a sua força, com todo o seu entendimento, que todas as realizações que você tem é lixo? Pense aí. O que você já fez de bom para os outros? Qual é a sua linhagem? Talvez você estudou em escolas boas, talvez você estudou nas escolas públicas, mas você era sempre a primeira da sala. Talvez você era mais inteligente, talvez você teve uma família perfeita, talvez você cresceu tendo tudo que você sempre queria, talvez você até hoje tem feito muitas coisas para Deus. Será que você consegue pensar aí quais são as melhores coisas que você tem? Quais são as suas melhores qualificações? Talvez você fale, eu já me formei na faculdade, eu tenho tantas faculdades, eu tenho tantas pós-graduações, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro, eu tenho isso. O que você julga ter de bom? Pense aí. O que você imagina ter de bom? Talvez você fale, não, a minha casa é uma casa feliz, o meu casamento é legal. O que você imagina ter de bom aí? Pense. Será que você conseguiria honestamente pegar essas coisas que você pensou aí agora, que são coisas boas que você tem? Será que você consegue pegar essas coisas aí e dizer com toda a sua força, com toda a vontade do seu ser? Será que você consegue pegar isso e dizer que isso é lixo? Foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo, ele começou a entender algumas coisas que nós precisamos entender, que é deixar de lado o orgulho do passado. Nós precisamos entender que Paulo, ele pegou essas coisas que ele considerava boas e agora ele diz que tudo isso era lixo. Por quê? O lixo que ele estava dizendo que essas coisas eram lixo, porque se comparados àquilo que ele almejava buscar. E aí, o que você almeja buscar? Qual é o seu foco? Por que você está aqui? O que você anseia? Paulo, ele ansiava por algo maior do que todas as coisas que ele já tinha feito, algo que superava todas as cartas que ele já tinha enviado, algo que superava as revelações que ele tinha recebido. Ele ansiava por algo maior. Ele considerava tudo isso perda, ao ponto de dizer
eu joguei tudo isso fora. Olha o que ele diz: eu joguei tudo isso fora a fim de quê? De ganhar a Cristo, conhecer a Cristo. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. E aí, tudo que você quer, o que você mais almeja? Talvez você chegou até aqui, talvez até hoje você é uma pessoa alegre, feliz, alta astral. Talvez você já conquistou uma vida que você sempre almejou. Você já conquistou tudo que você imaginava conquistar e coisas além daquilo que você imaginou conquistar. Mas agora, será que você consegue colocar tudo isso na mesa, colocar tudo que você conquistou na mesa e dizer que tudo isso é lixo? Será que você consegue olhar para a sua graduação e dizer isso é lixo? Será que você consegue olhar para as coisas que você conquistou até agora e dizer que isso é lixo? Se nós não estamos conseguindo fazer isso, se nós não estamos conseguindo olhar para as nossas realizações pessoais e compará-las a lixo, isso é um sinal que nós precisamos nos esvaziar. Porque Paulo vai dizer: eu joguei tudo fora a fim de conhecer a Cristo. Existe algo maior, existe algo melhor que é conhecer a Cristo. E ele vai dizer: e sentir o poder da ressurreição. Glória a Deus, aleluias. Existe algo poderoso e existe algo que o Senhor, Ele anseia. Por isso que é tão necessário nós nos esvaziarmos, para que nós possamos receber o novo de Deus em nós, para que nós participamos da corrida. Paulo diz: olha, estou participando da corrida, e essa corrida que o Senhor nos propõe a correr, não é uma corrida de quem vai chegar primeiro, é uma corrida de quem vai chegar. Não é uma corrida que diz esse não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Essa corrida que Paulo nos propõe em conhecer a Cristo, em correr em direção a Cristo, é uma corrida que não há quem vai chegar primeiro. Os vencedores são todos aqueles que não desistirem, porque a palavra dirá aqueles que perseverar até o fim. Então nós estamos nessa corrida, e para essa corrida nada melhor do que esvaziarmos, porque correr com peso, eu não sei se você já teve isso, mas correr com peso é pior. Correr com peso é mais cansativo. Tente aí correr com uma mochila pesada nas costas. Tente correr carregando sacolas. Tente correr, você vai ver que isso é uma coisa mais cansativa. É uma coisa que vai desgastar, que vai nos desgastar mais. Então, para nós irmos em direção ao Senhor, para nós irmos em direção a Cristo, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos considerar tudo que nós ganhamos perdas se comparado com aquilo que nós vamos ganhar, que é conhecer a Jesus na sua plenitude. Nós vamos a conhecê-lo. Então, mulher poderosa, se esvazie. Se esvazie. Será que você consegue jogar fora um dia Cristo? Se você não jogar fora Cristo, não terá espaço na sua vida. E uma mulher poderosa precisa ter espaço para Ele. Uma mulher poderosa precisa estar vazia de si e cheia dele, ter mais espaço para Ele, cada vez mais abundante espaço para Ele. Então nós precisamos entender isso. E será que você acha que você consegue jogar fora o orgulho do passado? E se você acha que isso é um passe de mágica, não. Nós vamos vencer isso diariamente. Isso é uma experiência diária, sabe? É um processo. O processo de se esvaziar não é agora. Não é agora no momento, não. É um processo diário. É uma jornada para a nossa vida toda. Nós sempre vamos ter que nos esvaziar para que haja mais dele em nós, para que haja mais espaço dele em nós. Amém? Esteja disposta a se esvaziar do orgulho do passado. Você precisa, inclusive, chegar ao ponto de considerar sua maior realização como um lixo, assim como o apóstolo Paulo fez. Abrir mão do orgulho do passado é um processo para toda a vida. Amém? Vamos às nossas perguntas. A primeira pergunta é:
Do que Paulo disse que precisava se esvaziar? O que ele tinha a esperança de ganhar? Pergunta número 2. O que você está se agarrando? O que você acha que tem para oferecer a Cristo? Faça uma lista abaixo de tudo com que o mundo pode se impressionar. Inclua brevemente histórico familiar, educação, experiência ministerial, realizações e quaisquer outras qualificações. Pergunta número 3. Agora você pode honestamente dizer que considera todas essas coisas da lista como um lixo? Na sua visão, elas são nada além de perda? Separe algum tempo para refletir sobre isso. Transcreva sua lista impressionante que você fez aí na pergunta 2 para diferentes pedaços de papel. E então rasgue em pedaços menores e queime em um recipiente à prova de fogo. Se você estiver fazendo esse estudo, faça isso. Queime sua lista e jogue isso no lixo. Amém? Pegue as cinzas e jogue no lixo. Pergunta número 5. Qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? E aí, o que você pode guardar no seu coração do estudo de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado, que o Senhor tenha tratado ao nosso coração, porque sim, Ele está tratando do nosso coração. E um beijo, até amanhã.